Olá, terça-feira, 12 de dezembro, está no ar o Bom Dia Jacareí. A partir de agora, você acompanha o seu Jornal das Manhãs da nossa cidade. E veja como foi o encerramento da 14ª edição do programa Câmara Jovem, que aconteceu na última quinta-feira. E ainda vamos falar sobre a expectativa dos comerciantes para este Natal. Vamos receber o vereador Luiz Flávio no segundo bloco para comentar também o encerramento deste ano legislativo. E quem está com a gente agora é o jornalista Rodrigo Romero, que comenta a ordem do dia desta quarta-feira, a última sessão ordinária do ano. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia, Rodrigo. Quantos projetos, Rodrigo? São 5 projetos, a última sessão do ano. Um quarto do mandato dos vereadores já está acabando aí. A gente chega na metade do mandato da Lucimar como presidente também. São 5 projetos, sendo que, se eu não me engano, 3 são do prefeito Isaías Santana. A gente tem ainda a sessão solene do Selo Empresa Cidadã. O primeiro projeto é... Vamos conferir o primeiro projeto, Rodrigo. É o que já foi votado na sessão passada, né? É a receita e a despesa do município para o ano que vem. Foi votado já por unanimidade, 12 votos favoráveis na semana passada, então vai ter uma segunda discussão agora. É um projeto que vai falar um pouco do orçamento da cidade, para qual o direcionamento vai o dinheiro dos impostos pagos pelos A gente vem falando, né, desses projetos aqui ao longo das últimas semanas. É o PPA, que já foi votado e aprovado, agora a LOA, né? Então, você que está acompanhando a TV Câmara Jacareí, o Bom Dia Jacareí, está por dentro disso. O PPA é aquela visão macro, né? 4 anos. A LOA é só o investimento para 2018. O PPA pega até o primeiro mandato do próximo prefeito ainda, né? Isso. Mas esse de agora é só para o ano que vem. E aí a gente já falou, inclusive, que o destaque dessa LOA são os investimentos na saúde, né? Um aumento nesse valor. São mais de 200 bilhões direcionados para a saúde. A maior parte do orçamento vai direcionado para a saúde. Então, não deve ter muita discussão na sessão de amanhã, porque já foi muito discutido na sessão passada, né? Só se os vereadores quiserem apontar alguma coisa nova ou algum outro direcionamento, mas a expectativa é que seja de novo aprovado por 12 votos favoráveis. Mesmo na primeira discussão, não teve praticamente discussão, né? Já foi meio que um consenso ali entre os parlamentares. Eu acho que talvez amanhã é bem provável que aconteça a mesma coisa. É um projeto bastante tranquilo. Essa legislatura tem sido pautada por discussões que são até acaloradas, mas são aí um tom mais amistoso, né, mais cordial entre os vereadores. Muito bem. Qual o segundo projeto? Então vamos ver a segunda proposta que será apresentada amanhã para discussão e votação dos vereadores. É o programa IPTU Verde no município, a discussão única. É a autoria do prefeito Isaías Santana, mas a gente conversou também com a vereadora doutora Márcia. Ela tem uma participação nessa proposta, ela encaminhou essa proposta para o prefeito, foi feita essa discussão, quer dizer, ela participou aí ativamente da construção desse projeto, que vai tratar então de isenção no IPTU ou desconto no IPTU para aquelas pessoas que têm áreas verdes ou conservação. É uma série de especificações, e dentre elas são as edificações regularizadas, sistema de captação de água de chuva, sistema de reuso de água, calçadas ecológicas. Então, são uma série de especificações no projeto. São descontos, na verdade, descontos cumulativos que não podem ultrapassar 10% do valor total do IPTU da casa. São descontos que variam de 2% a 4%, de acordo com cada especificação. São cumulativos, mas não podem ultrapassar 10% do valor. Então, se a pessoa tiver um desses itens que está no projeto, ela pode reivindicar para a prefeitura, comprovar que tem essa especificação na casa dela, e daí ela vai conseguir esse desconto no IPTU. Rodrigo, eu tenho só uma dúvida se, caso aprovado essa proposta do IPTU Verde, ela já passa, não vai dar tempo de valer já para o IPTU do ano que vem, de 2018, né? Porque a LOA aí já está votada, já está fechado. Seria para 2019? Isso, daí os munícipes vão requerer isso para a prefeitura já a partir... Ao longo do ano que vem? Ao longo do ano que vem, e daí no IPTU do outro ano, 2019, aí sim as pessoas vão ter esse desconto, que não pode ultrapassar os 10% do valor do imóvel. Então são iniciativas aí práticas relacionadas à sustentabilidade, meio ambiente, reaproveitamento de água, como você falou, que vão dar esse direito. Então. Cada vez mais as pessoas estão se preocupando mais com a parte ecológica, né?
A gente viu a seca que teve nos últimos anos, então as pessoas até fazem na casa delas mesmo por conta própria esse funcionamento do reuso da água, reaproveitar a água da chuva. Então agora quem tiver isso na sua casa e tiver como comprovar isso a partir do ano que vem, vai poder requerer esses descontos na prefeitura, que a partir de 2019 vai abaixar o valor do IPTU. Então tá certo. Então o projeto do prefeito Isaías, como a gente destacou aqui, teve a participação da vereadora doutora Márcia na construção. E é um projeto que cabe ao Executivo trazer para a Câmara também, né? Então mesmo que se fosse uma iniciativa da doutora Márcia, poderia esbarrar em vício de iniciativa. Mas a gente vai detalhar mais essa proposta aí ao longo da semana na programação da TV Câmara. Bom, tem mais vamos ver mais um projeto, são 5 temas aqui, vamos ver o terceiro, depois a gente vai fazer uma pequena pausa e depois o Rodrigo volta. O terceiro projeto é o projeto também do prefeito Isaías Santana, que é a remissão e isenção do IPTU a entidades e associações recreativas ou desportivas sem fins lucrativos. Aí mais um tema relacionado ao IPTU, Rodrigo. Então, isso também é um projeto bem simples. A associação ou a empresa que não tiver fins lucrativos e puder comprovar isso, contendo obrigatoriamente uma sede própria, que esse é o artigo principal do projeto, vai poder requerer a isenção de IPTU, isso para esse ano já valendo para o ano que vem, e ela vai ter que especificar o montante do IPTU, que é o IPTU devido para a prefeitura. E se a prefeitura aprovar essa comprovação da sede própria, da associação, e também comprovar que não tem fins lucrativos, então essa associação ou a entidade vai poder ficar isenta do IPTU e fazer também a remissão do IPTU dos outros anos. IPTU que em Jacareí há 2 anos não tem reajuste, né? A prefeitura lançou uma nota agora falando que sobre isso. Por ano que vem vai continuar fixo o valor do IPTU, não tem previsão de aumento para esse ano e nem para o ano que vem, como foi falado. Tá jóia. Também tem muito assunto aí de IPTU, hein? Dá para falar bastante. Tem a história do IPTU rural também, que estão sendo revistas algumas em relação às áreas na zona rural de Jacareí. Tem muita coisa acontecendo. É porque os valores do IPTU dependem muito do local que fica a casa, né? Então, não pode colocar o mesmo valor para um determinado tipo de imóvel, sendo que o outro imóvel fica numa zona rural, por exemplo, que é outro tipo de condições. Então também está sendo revisto esses valores, a prefeitura está revendo isso ao longo do ano e já a partir do ano que vem vai poder explicar melhor essa situação. Tudo bem. Vamos fazer uma pausa então aqui com o nosso convidado, o Rodrigo Romero, para falar de um evento que aconteceu aqui na Câmara na última quinta-feira, que foi a sessão solene de encerramento do programa Câmara Jovem, que tem como objetivo aproximar alunos, né, das escolas aqui da cidade de Jacareí ao cenário político da cidade. Vamos conferir como foi a sessão. Semear para colher frutos. Este é o objetivo do projeto Câmara Jovem, que desde 2003 dá oportunidade aos adolescentes do 6º ao 9º ano de escolas públicas e privadas de Jacareí de experimentarem na prática o trabalho dos vereadores por um período de cerca de 9 meses. A Câmara Jovem é sempre um projeto assim apaixonante, porque as crianças chegam aqui sem noção nenhuma do que é política, do que é o papel do vereador e saem daqui como multiplicadores da boa informação. Então, para a gente é muito gratificante esse projeto. E no mês de dezembro, a Câmara Municipal realizou sessão solene de encerramento do projeto no ano de 2017. No plenário, estavam presentes 9 dos 13 vereadores mirins, seus padrinhos parlamentares que foram escolhidos por meio de sorteio, além de parentes e representantes de algumas escolas. Durante a sessão, foram lidos 5 requerimentos, 4 pedidos de informações e discutidos 4 projetos da ordem do dia. Todos foram aprovados. Sara tem 14 anos e desde o dia 31 de março ganhou uma responsabilidade tanto. Foi eleita presidente do Legislativo e conta pra gente sua vivência na política. A gente acompanhou mais de perto o trabalho do vereador e também conseguiu ver como que funciona o trabalho dentro da casa. O que é uma emenda, pedido de informação, uma indicação, como que funcionam os projetos de lei. Tudo que acontece aqui dentro. E agora que eu estou saindo, eu posso falar que toda a experiência que eu adquiri aqui, eu vou levar comigo para a minha vida, mesmo eu não querendo continuar na política, eu quero continuar seguindo a minha vida com música, que é uma coisa que eu amo fazer desde pequenininha,
Mas eu espero também, se caso algum dia alguém chegar e perguntar para mim, nossa, como foi? Nossa, o que você pode me ensinar? Eu poder passar tudo que eu adquiri aqui dentro. Presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, comentou sobre sua primeira experiência no Câmara Jovem e dos ensinamentos que pôde passar à sua pupila Sofia. Eu fiquei muito feliz com a Sofia, que eu pude poder mostrar o trabalho realmente sério que é de ser vereadora. Levei ela para conhecer várias questões, vários ambientes, todas as realidades possíveis de uma cidade. Eu espero que ela tenha gostado da companhia, mas eu assim só posso falar assim que isso agregou muito para mim. Ela me deu a sensação que eu tenho que ser mais responsável do que eu sou. Dada essa experiência, o que mudou na sua casa, na conversa com seus pais? Hoje, quando vocês leem, assistem algum noticiário sobre política, você conversa com eles a respeito, com seus colegas de escola também? Agora é engraçado, porque antes eu perguntava pra minha mãe, o que faz isso, o que faz aquilo? Agora, às vezes, ela pergunta, o que é isso, o que é aquilo? Aí eu consigo responder pra ela. É muito legal, porque a gente também teve uma palestra para aprender sobre pedidos de informação, requerimento. Então, é bem legal que agora eu conheço isso. E aí, é diferente, porque antes era uma conversa assim, quem que a gente vai votar e tal. E agora, o que essa pessoa faz? Será que essa proposta dela realmente vai poder cumprir? Caio tem 12 anos e fica atento ao cenário político municipal e nacional. Para ele, a experiência no Câmara Jovem foi crucial para poder descobrir que quer fazer a diferença e se tornar um vereador no futuro. Desde que eu entrei para ser vereador jovem, despertou-se um certo interesse em eu me tornar um vereador no futuro, porque eu sempre fui uma pessoa que quis compartilhar o bem com os outros e semear o bem. Eu acho que, como vereador, eu posso fazer uma melhoria para a sociedade e fazer esse meu sonho de compartilhar o bem. Eu entrei como vereador jovem e me despertou um interesse muito grande sobre esse assunto e eu pretendo pesquisar mais a fundo e pretendo me tornar um vereador no futuro para procurar melhorias para a sociedade. Aí, muito legal a Câmara Jovem, a gente sempre aprende e se diverte muito com essas crianças aí. Parabéns para todos. 14 edições, né? 14 anos aí de projeto. 14 edições, 13 participantes em cada edição, então vocês façam as contas aí, porque eu sou de humanos, não sei fazer conta, mas daí... É bastante gente. Bastante gente, isso. O resultado é bastante gente. E a gente vai mudar totalmente de assunto aí. Parabéns aí para os 13 formandos em legislatura que acompanharam esse ano aqui de legislatura dos vereadores. E vamos falar agora do tempo. O tempo que está, como você pode perceber nesses dias, está bem instável, está bem variado, porque amanhece nublado. Abre o sol durante o dia, mas já no finalzinho do dia cai aquela chuvinha e às vezes pode ser que caia uma chuva até meio grossa. Hoje eu estava vindo para cá, caiu até uma chuva no meu caminho aqui para a Câmara. Mas são dias com muitas alterações no clima. E como será que hoje vai ser esse clima? Será que ele vai continuar assim instável e cheio de imprevisões? Ou será que a gente já pode ter uma previsão do tempo com a Clima Tempo para hoje e amanhã? Pois é, terça-feira, já logo pela manhã, você já pode perceber que será um dia com muitas nuvens, porém o sol vai aparecer ao longo do dia, a nebulosidade vai fazer com que a umidade relativa do ar chegue a 82%, bem alta a umidade, com 32% de probabilidades de chuva que deve cair no fim da tarde em pancadas rápidas. A temperatura mínima fica em 15 graus. E a máxima não deve ultrapassar os 24. Amanhã, quarta-feira, as nuvens dão lugar ao sol e isso vai elevar as temperaturas. A umidade do ar deve cair para 53% e não teremos chuva na quarta-feira. Os termômetros variam entre 14 graus de mínima e 28 graus de máxima. E uma das maiores reclamações da população são as calçadas da cidade. Essa foi a pauta da reunião da Comissão de Regulamentação de Calçadas realizada no dia 6 de dezembro. Foi definida a criação de corredores acessíveis com a intenção de demarcar rotas a partir dos pontos de ônibus que levam aos locais de grande fluxo, como shopping, mercado municipal, prefeitura, câmara, fórum e sim, Sistema Integrado de Medicina. Pois é, a ideia é que nesses locais as calçadas deverão ser acessíveis, contemplando faixa de pedestre e a faixa de serviço
que é aquele local exclusivo para a colocação de árvores e postes. Fazem parte dessa comissão representantes das secretarias de Planejamento, Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico, da própria Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Meio Ambiente e pessoal lá da Fiscalização de Posturas. E já que o assunto é mobilidade, vamos ver agora a localização dos radares móveis em Jacareí. Nesta terça-feira, dia 12, os radares estão na Estrada Municipal Biagino Kief, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Malek Assad, Avenida das Letras, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e Avenida Major Acácio Ferreira. Nesta quarta-feira, dia 13, os radares estão na Avenida Dom Pedro I, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, Avenida Major Acácio Ferreira, Rua Bom Jesus, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco e Avenida Lucas Nogueira Garcês. E além de conhecer os radares móveis, vamos ver também quais são as vagas de emprego disponíveis hoje no posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí. Muito bem, hoje o PAT oferece aí uma vaga de ajudante de farmácia, uma vaga para assistente de vendas e temos também uma vaga para pessoa com deficiência, uma vaga de auxiliar de limpeza. O PAT fica lá na Rua Barão de Jacareí 839, no centro, e funciona das 8 da manhã às 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos falar então agora da Fundação Cultural de Jacareí, que promove a oficina Técnica Narrativas Multimídia e Patrimônio Cultural. A atividade vai abordar a relação entre o processo documental e o diálogo sobre a diversidade cultural, memória e território, focando aí na capacitação para o uso do audiovisual na promoção destes bens culturais. Serão 35 vagas para maiores de 16 anos. A oficina será no dia 16 de dezembro, das 9 da manhã às 4h30 da tarde, lá no Educa Mais Jacareí, ao lado da Rodoviária Nova. E as inscrições vão até quinta-feira, 14 de dezembro. Agora vamos voltar aqui a conversar com o Rodrigo. Rodrigo, só aproveitar essa história dessa oficina. Você tem um trabalho bem nessa área aqui na TV Câmara, né, entre outras coisas que você faz, que é a questão do patrimônio da cidade, né? Não só o patrimônio material, mas o patrimônio também que a gente chama de imaterial, que são as pessoas da cidade. E a gente acaba, na TV Câmara, daqui a um tempo, ela vai ser o registro da cidade, né? Muita gente da cidade tem muita história para contar. A TV Câmara fez até, no início desse ano, ficou produzindo um documentário sobre o Jobanito, que é uma das figuras de maior expoente aqui na cidade, que falava muito das ruas de Jacareí, das pessoas que fizeram a história da cidade. E um registro da TV Câmara, um registro em vídeo é muito importante, porque vai fazendo um arquivo, né, das imagens das pessoas, do que as pessoas têm para falar, das famílias, de onde vieram essas famílias, as pessoas também. Só a gente em destaque são quantos programas? Está em quase 400 edições. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos o ano que vem, junto com a TV Câmara, vai fazer 10 anos. A gente está caminhando para 400 edições do programa. De muita gente de Jacareí e também do Vale do Paraíba, que tem muita história para contar, né? A gente fala da tecnologia, a tecnologia ajuda a preservar a memória. É uma das ferramentas, uma das mais importantes para preservar a memória de uma cidade, de um país, né? Muito bem, bom, vamos voltar agora. Antes de voltar, deixa eu agradecer aqui a audiência, a Daniela, a Cláudia Cobra, Luiz Gustavo Vaz, que aqui fala excelente transmissão periodista e saludos del Chile. Buenos dias, Luiz Gustavo, graças. E tem a Vera Lúcia também, o João Paulo Machado, o Fred Cunha está assistindo. O Fred Cunha que não faz mais do que a sua obrigação, ele é um analista de mídias sociais da TV Câmara Jacareí. Parabéns pelo seu trabalho também, ajudando a divulgar todo o conteúdo, tudo aquilo que você vê aí nas redes sociais, né, no site. O Fred é o responsável por essa área, que é alimentada pelos nossos colegas da assessoria de comunicação e pelo pessoal da TV Câmara Jacareí, que todos nós fazemos um excelente trabalho. Bom, vamos voltar aqui então para os projetos. Rodrigo, temos mais 2 projetos, mais 2 iniciativas que serão apreciadas e votadas amanhã. Temos um projeto de lei do Legislativo, que é esse 85/2017, reconhece a visão monocular como deficiência visual. Autor, vereador Rodrigo Salomão. Na semana passada, no Ação Parlamentar, que
eu apresentei junto com a Daniela, a gente grava, que é aquele boletim dos trabalhos dos vereadores, tinha um pedido de informação do Rodrigo Salomão em relação às pessoas que são atendidas, os jacarienses que são atendidos lá no Provisão de São José, e tratava da questão da visão monocular. Agora a gente vê aí que ele está fazendo um projeto em relação a isso. Eu estava lendo a justificativa do projeto do Rodrigo, né? E segundo a literatura médica, a visão monocular corresponde às pessoas que têm cerca de 25% só do campo de visão. Então, segundo o projeto do Rodrigo, se for aprovado, essas pessoas vão ser reconhecidas como também deficientes visuais e vão poder usufruir dos direitos que os deficientes visuais têm nas Hoje leis, não é considerado... Hoje não é considerado deficiência visual, 25% da visão. Se for aprovado, vai passar a ter esses direitos que os deficientes visuais têm nas leis, ou seja, em geral, os deficientes têm esses direitos, né? Olha aí, então uma discussão que é super técnica também, além de política, né? Porque vai ter que fazer uma série de comprovações, né? Como é que a pessoa vai poder comprovar, vai ter que passar obrigatoriamente para um oftalmologista, então entrar em contato com a prefeitura para poder comprovar isso e ter aí acesso a essa série de direitos que os deficientes visuais têm aqui na cidade. Falando em direitos para pessoas com deficiência, a gente já divulgou aqui, mas eu vou reforçar que agora aquela credencial, né, do estacionamento para as vagas reservadas para deficiente, que levavam quase 30 dias, agora em 30 minutos você pode procurar o Atende Bem da Prefeitura e conseguir a sua credencial. A Prefeitura colocou um novo sistema que está agilizando muito, né, o processo, que agora em minutos, antes demoravam dias. Então fica aí mais uma vez essa dica e essa prestação de serviço. Temos mais um projeto, são mais dois, né? Faltava mais um do título de cidadania, né? Que é uma votação secreta, como sempre acontece. A gente não tem como revelar porque o projeto é votação secreta e se for aprovado por pelo menos 2/3 dos vereadores, aí sim é revelado quem é a pessoa homenageada. Né? Acontece ali na hora e a gente já fica sabendo. Se não foi aprovado, fica em... Continua sem saber. Continua sem saber para não criar nenhum tipo de constrangimento. O autor é o vereador Abner de Madureira, do PR. Tá certo. Tudo bem. PR que ontem teve título de cidadania de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, né, para os deputados Márcio Alvino e André do Prado aqui na Câmara Municipal. E o Márcio Alvino acabou nem vindo, porque teve que ir em Brasília votar na sessão ordinária que teve lá, que o Rodrigo Maia chamou às pressas os deputados. Só veio para cá o André do Prado e foi homenageado aqui na sessão da Câmara. Tá certo, muito bem. Bom, Rodrigo, mais alguma... A gente tem uma sessão solene, né? Tem a sessão solene de entrega do Selo Empresa Cidadã 2017, que também já é um projeto bastante antigo, já tradicional aqui na Câmara. E, se não me engano, vai ser a primeira vez que vai ser feito durante a sessão ordinária. Até o ano passado era feito à noite, uma solenidade, e agora vai ser feito durante a sessão ordinária o Selo Empresa Cidadã. Podemos esperar para amanhã, então, uma sessão longa, né? A última sessão do ano, né? Sempre acontece, a última sessão tende a ser... Tem essa votação do título de cidadão, que acaba parando um pouco, tem discussões importantes de projetos aí da área da saúde. Então... Depois da sessão ordinária também para um pouco, fotos, a sessão solene, os representantes das empresas. Tende a ser um pouco longa, até por ser a última sessão do ano também, os vereadores vão usar a tribuna para fazer suas despedidas do ano. Um balanço do mandato. Então, a última sessão do ano vai chegando ao fim em 2017. Tá certo, e por falar em balanço do ano, no segundo bloco, vamos receber o vereador Luiz Flávio, que vai fazer uma análise do ano legislativo. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, Elton. Obrigado, Sebed. Muito obrigado a você que nos acompanha. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já.
Proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. A Câmara Municipal de Jacareí convida para a sessão solene de entrega do Selo Empresa Cidadã 2017, dia 13 de dezembro, às 9 horas, durante a sessão ordinária no plenário da Câmara. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Cláudio, o que você espera para 2018? Eu espero uma melhora no cenário político, né? Uma melhora para a população, no sentido econômico. A conquista não pode ser pessoal, tem que ser coletiva. E com essa conquista a gente vai melhorar Jacareí. Eu espero o melhor, que o Senhor Jesus dê o melhor para todos nós. É como eu te disse, né? De saúde, amor no coração das pessoas, que está faltando muito amor, né? As pessoas têm que olhar mais ao teu redor, que não olham mais, né? Esse negócio de WhatsApp, essas coisas, as pessoas passam perto da gente, você cai, a pessoa nem vê que você caiu, que você está precisando de uma ajuda. Não é verdade? Que Jesus dê o melhor para nós. Tira esse presidente ruim para um presidente bom para nós. Obrigada, viu? Eu espero contribuir melhor do que eu contribuí esse ano de 2017. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Voltamos com mais um bloco do Bom Dia Jacareí e aqui com a gente está o vereador Luiz Flávio do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, vereador. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que acompanham a TV Câmara. Vereador, a gente chega aí ao final de um ano de mandato, passou rápido, passou demorado, foi difícil, mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o senhor teve na gestão passada, acompanhou de perto a gestão, foi presidente da Fundação Prolar, trabalhou no SAI, então o senhor conhece bem como é que funciona o Executivo Municipal. Agora, já se passou um ano do novo governo, um governo diferente, um governo do PSDB. Qual a sua avaliação, tendo em vista todo o seu conhecimento, toda a sua experiência em gestão do Executivo, qual a sua avaliação desse primeiro ano da gestão Isaías Santana? Olha, a avaliação que eu faço é que tem alguns pontos positivos, né? O primeiro é que ele continuou todas as obras que o PT, que o governo do ex-prefeito Hamilton deixou em andamento.
a UPA, as creches agora vão ser retomadas, as obras. Então as obras que foram deixadas em andamento, o prefeito acabou dando continuidade. Isso é um ponto positivo, né? Por vontade dele, mas até por uma obrigação da própria legislação. Mas ontem eu tive uma resposta que eu achei que há um descontrole do ponto de vista da programação das despesas públicas, né? O prefeito se comprometeu aqui, através de ofício, em garantir a reclassificação de uma categoria de servidores. E ontem veio a resposta do pedido de informação que eu havia feito e o governo recuou dessa questão. Então me parece que a questão orçamentária, o governo não está com tanto controle como tem se propagado. Porque, na verdade, um governo, ele não é do tamanho das nossas vontades. Um governo, você precisa equilibrar muito bem as receitas e despesas. E quando você vai fazer uma despesa de custeio, é uma despesa permanente, não existe volta. Então, nesse ponto, me preocupou ontem, né? Quando eu tive essa resposta de que não vai haver essa reclassificação. Duas categorias que iam para outra categoria teriam um aumento no salário. Perfeito. Só que isso teria que ter sido votado até amanhã, para que valesse para o ano seguinte. E até agora não vai apresentar, a gente já viu aqui os projetos, pode ser que entre de última hora, mas eu vi esse teu pedido de informação, chegou a resposta e não vai acontecer então. Não vai acontecer, até porque não há tempo hábil, né, para as comissões darem um parecer, para que a gente pudesse discutir esse projeto. Então, isso eu vejo com muita preocupação, porque, né, o Brasil está em crise, e isso é normal, cai a receita dos municípios. No governo anterior, o que fizemos? Diminuímos as horas trabalhadas, tivemos que tomar medidas duras, e um prefeito precisa estar preparado para tomar medidas duras. Diminuímos as horas para economizar no Vale-Refeição, os estagiários ficaram congelados, não houve contratação, tudo isso para que a gente possa garantir os investimentos em saúde, os investimentos em educação, aqueles mais básicos. O que me assustou também foi que eu votei contra um projeto que o governo mandou para a Câmara, que era para criar 21 cargos, salvo engano, de executivos públicos, esse nome que é o cargo, né? E isso geraria um impacto na folha de quase 4 milhões de reais. Então, em tempos de crise, a medida mais correta e exata, e isso não sou eu que estou dizendo, mas é questão de gestão, é economizar, segurar o custeio. E parece-me que pelo andar da carruagem aí não houve isso, né? Vários projetos vieram para cá. Algumas secretarias, por exemplo, a Secretaria de Saúde aumentou em mais de 60% o número de cargos em comissão. Então eu vejo isso com muita preocupação, que pode causar um desequilíbrio nas contas públicas, tendo em vista que o nosso país está em crise, o nosso município ele tem uma atividade voltada à área industrial e quando cai a economia, o primeiro setor a ser atingido é a indústria e isso diminui receita para o município e acaba complicando a questão do orçamento. Essa é a minha preocupação. Sua maior preocupação, então, está na parte financeira. Exatamente. Tipo, em relação a licitações, prestação de serviço, em relação a tudo isso, como é que o senhor está vendo? Então, as obras, né, regularização fundiária, que é a sua grande bandeira também. Isso, esse ano ainda não houve nenhum bairro regularizado, né? Se passaram um ano aí e não houve uma obra de impacto do atual prefeito. Na verdade, as obras que foram inauguradas eram obras que já estavam em andamento, herdadas aí da gestão do prefeito Hamilton. Então, assim, é um governo que vai precisar, esse ano, mostrar para que veio. Porque havia um sentimento de mudança na cidade e a situação, no caso hoje, ela incorporou esse discurso de que Jacareí precisava mudar. Eu sempre discordei porque eu acho que Jacareí, na última década em especial, ela mudou muito, né? Nós atraímos grandes investimentos, a Cherry, hipermercados, mudou a configuração do comércio de Jacareí. Nós fizemos um grande parque no centro da cidade, poucas cidades têm um parque do tamanho que nós temos no centro, no miolo da cidade, que serve para toda a população de Jacareí. Nós conseguimos levar muito asfalto para os bairros, Cidade de Salvador, Parque dos Príncipes, Paraíso. Eu poderia estar aqui dezenas de bairros que quando nós assumimos o governo em Jacareí não eram pavimentados. Então Jacareí vinha numa rota de ascendência, de crescimento e agora precisa o quê? Dar continuidade a isso. Eu não quero ver Jacareí no retrocesso. E na última semana eu apontei 2 retrocessos que eu acho assim que são lamentáveis. Primeiro é não conseguir distribuir uniforme para as nossas crianças, né? Isso é um verdadeiro absurdo. Passar o ano inteiro sem a gente conseguir agasalhar
dar uniforme para as nossas crianças. Eu andei, você sabe disso, tem acompanhado nosso mandato, por várias escolas. E ainda hoje a gente encontra nas comunidades mais distantes do centro da cidade crianças chegando de chinelinho de dedo para estudar no inverno, né? Que aula que nós vamos dar para essa criança? Então esse é um retrocesso que eu acho assim absurdo. Esse ano eu já estou lutando novamente para que esse uniforme seja entregue nos primeiros dias de ano letivo. Se não nos primeiros dias, mas nos 2 primeiros meses, né? E outro também que eu apontei na área de educação é o fechamento das piscinas do Educa Mais, né? Quando assumiram o governo, vieram, chamaram a imprensa, os vereadores, olha, nós vamos reformar, nós vamos mudar as piscinas aqui. Eu faço uma oposição propositiva, construtiva, apoiei a ideia naquele momento. E já se passaram 1 ano e as piscinas estão fechadas. Isso causa o quê? Muito idoso faz hidroginástica para controlar pressão alta, diabetes. Os nossos jovens que competem treinam nessas piscinas e elas encontram fechadas. Então qual que é a tarefa nossa aqui enquanto vereador? É que não haja retrocessos, mas que a gente também consiga dar um passo à frente. Quando eu falei que a minha preocupação é orçamentária financeira, é por aí que se passa todas as políticas e todos os investimentos do nosso município. Se a gente não tiver um controle orçamentário, nós não conseguiremos construir e dar continuidade a essas políticas públicas que eu acho e julgo como importantes para a cidade. Vereador, vou fazer uma pausa aqui, se eu falar de gastos. Vamos falar da expectativa com o Natal. Estamos a menos de 2 semanas para o Natal. Qual será a expectativa dos comerciantes aqui na cidade? Será que os consumidores vão gastar o 13º com presentes? Como é que está essa realidade aí na rua? Daniela conversou com alguns lojistas e consumidores e conta pra gente. Natal, período de gastar um pouco mais, dar presentes para toda a família. Negativo. Olha, na crise que tá, a pessoa tem que dar uma maneirada, né? Vamos comprar um presentinho básico para cada um, para não deixar passar em branco, mas o interessante é segurar um pouquinho. Eu pretendo economizar. E com o 13º, vai investir pesado nas compras? Uma parte a gente separa realmente para gastar, né? Para comprar os presentes para os netos, para os filhos, entendeu? E a outra parte a gente tem que guardar, né? Porque paga os impostos, né? Do ano que vem, né? Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Jacareí, as vendas de Natal devem aumentar em torno de 10% se comparado ao mesmo período de 2016. E os comerciantes estão bem confiantes, conforme diz o presidente da entidade, Fuad Dayer. Nós estamos visitando todos os comerciantes de Jacareí, pedindo para eles que eles entendam melhor o consumidor para segurar na cidade, um preço especial, facilitar, fazer um pagamento sem juros, alguns pagamentos, para podermos conseguir conservar nossos cidadãos jacarenses e comprar na nossa cidade de Jacareí. Os comerciantes estão otimistas para as vendas de Natal de 2017, viu? E para isso estão investindo em decorações e vitrines. A Fundação Cultural de Jacareí, o Sincomércio e a Associação Comercial estão em busca de parceiros para poder decorar algumas localidades pontuais aqui de Jacareí. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pretende premiar as 3 melhores vitrines aqui da cidade. Tudo isso porque os comerciantes acreditam que uma boa fachada atrai sim o público. Eles vão procurar aquela loja bonita, aquela loja que já tem uma propaganda legal, tem uma vitrine bonita, tem pessoas que trabalham dentro da loja, a pessoa atende bem. Essa que é importante, não é todo mundo vai atrás de preço. Os comerciantes aqui da cidade estão dando duro para captar clientes e não iniciarem o ano no vermelho. A gente sempre tem uma estratégia de captar cliente, né? Com promoções, como nas calçadinhas, a gente trabalha com 2 calçadinhas por R$ 99, camisetas com o melhor preço, então a gente tem para adaptar o melhor para o cliente. Mas, devido à crise, a gente não tem uma expectativa muito grande, porém, trabalhar com o pé no chão, né? Saber que estamos num momento difícil, mas também querendo que a gente tenha um lucro legal. E além da expectativa positiva, pode ser um bom momento para aqueles que estão procurando por uma vaga no mercado, pois as lojas estão contratando. E olha, a chance de efetivação. Acho que as pessoas vão aproveitar sim para comprar, porque é Natal e acho que o pessoal segurou um pouco, né, esse ano. Eu acredito que elas venham para o shopping para comprar
Vamos contratar, a gente vai aumentar um pouquinho o quadro de funcionários, até para não pecar no atendimento, né? Para a gente continuar com um atendimento de excelência, porque o cliente busca isso também, além de ter o produto, ele busca um bem-estar, busca você atender a expectativa dele. Ninguém quer ficar esperando, né? E a gente vai contratar com chance das meninas que entram, quem sabe, né, serem efetivadas. Aí depende de cada uma. Bom, e por falar em compras de Natal, para facilitar a movimentação dos pedestres, 2 trechos da rua Sargento Acrísio Santana, é a rua do Correio ali, aquela ruinha da Riachuelo, desde o último dia 9, eles estão fechados aos sábados. A interdição segue até o dia 23 de dezembro, o fluxo de veículos estará proibido em horário comercial, então somente nos dias 16 e 23 de dezembro, deixando livre a esquina com a rua Ramira Cabral. Vamos continuar aqui a nossa prestação de serviço. Todos os materiais recolhidos na coleta seletiva, no catatreco e nos leves locais de entrega voluntária são levados para a cooperativa Jacareí Recicla e depois vendidos para as empresas recicladoras, proporcionando renda a todos os seus cooperados, que a gente já disse aqui, são 44 cooperados. Fique sabendo quais os bairros atendidos pela coleta seletiva nesta terça e quarta-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas, Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento do Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. Pois é, e a equipe do Jaque venceu a Taça Brasil de futebol de salão, disputada aqui em Jacareí no último fim de semana. Você confere essa e outras informações do esporte no Câmara Esporte. Olá, começa agora mais um Câmara Esporte. E não tinha como a gente começar esta edição sem parabenizar a equipe masculina de futebol de salão da cidade pela conquista da 3ª edição da Taça Brasil no domingo. Os nossos atletas jogaram a final contra o favoritíssimo time do Colorado, que até então era o atual campeão desta competição. E os jacarienses venceram pelo placar apertadíssimo de 3-2. A partida foi disputada até o fim. E o destaque da partida vai para o goleiro Matheus, que defendeu tudo e foi uma verdadeira muralha em quadra. Parabéns para toda a equipe e todos os jogadores. E no basquete, como as competições oficiais já acabaram, os organizadores estão realizando um campeonato interno que tem o intuito de encontrar novos talentos. As categorias estão divididas entre sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 e feminino sub-12. Todas as partidas acontecem no Educa Mais Centro, às 5 horas da tarde. E já tem jogo nesta terça, quarta, quinta e sexta-feira e é tudo de graça. Vale a pena acompanhar os novos talentos aqui da cidade. E na disputa da Copa de Bicicross de Jacareí, no domingo, os atletas fizeram bonito, conquistando várias vitórias em diferentes categorias. O Jonathan Henrique ficou em primeiro lugar na categoria Cruisers, dos 19 aos 25 anos. Já o Marcos Choquito ficou em primeiro lugar na categoria Expert, mais de 40 anos. O Elber Soares também foi primeiro na categoria Expert, só que dos 30 aos 39 anos. A Nathalie Dutra venceu no feminino até os 10 anos e, por fim, a Melissa Oliveira conquistou vitória na categoria dos 15 anos para cima.
E já estão abertas as inscrições para a meia maratona aqui de Jacareí, que é uma disputa que vai abrir o calendário de corridas do ano de 2018 aqui na cidade. A prova acontece no dia 25 de janeiro e tem 21 quilômetros de percurso e mais 5 quilômetros de corrida para os interessados. Para quem quiser fazer a inscrição, é só acessar o site www.minhasinscrições.com.br/meia maratona de Jacareí. E o Câmara Esporte fica por aqui. Ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau! Isso aí, muito obrigado, Daniela. Quero agradecer a audiência do professor Sérgio Gurgel. Que honra, professor Sérgio Gurgel. Professor agora que foi lá da Anhanguera, agora está lá na Univap assistindo a gente aqui. Obrigado pela audiência. E o João Paulo Machado, que perguntou dos uniformes para 2018, o vereador já falou disso, vai falar mais um pouquinho, o Rod, e também quero agradecer o José Joel, que assiste a TV Câmara e mandou um recado aí pra gente. Muito obrigado pela audiência, continuem assistindo, continuem participando e ajudando a gente a fazer uma TV pública aqui na nossa cidade. Vereador, o senhor fez um balanço desse seu primeiro ano de mandato, discutiu isso com o teu grupo, como é que é a tua avaliação da sua atuação aqui na Câmara? Olha, eu tô na semana passada, no sábado, eu fiz uma reunião aqui de prestação de contas, porque eu na campanha disse, não é possível que eu não consiga todo ano prestar contas do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal para os eleitores. Então eu fiz uma reunião aberta, apareceram mais de 60 pessoas, várias lideranças políticas estiveram aqui presentes na Câmara para que eu pudesse passar para as pessoas o que eu fiz aqui na Câmara Municipal, né? Na verdade, eu sou uma pessoa assim, eu acho que a gente sempre pode melhorar, né? Eu, nesse ano, agora, eu tenho falado que eu estou aprendendo a ser vereador, porque a gente vem de uma vocação do Poder Executivo bastante diferente. Lá você executa, assina contratos, manda fazer, né? No Poder Legislativo não, é uma questão mais de debate, de conceitos, de fiscalização do Poder Executivo. Então eu penso que eu estou aprendendo a ser vereador, mas estou gostando muito dessa experiência, né? E eu quero dizer assim, que eu tenho feito aqui, dado o melhor de mim, né? Eu acho que agora, esse ano que se passou, a avaliação que eu tenho foi importante, nosso grupo avaliou como importante, porque nós conseguimos estar nas ruas, mas conseguimos também aqui dentro da Câmara Municipal ter posicionamentos, debater os projetos importantes para a nossa cidade, conseguimos nos qualificar aqui como uma oposição, mas não do quanto pior melhor, mas uma oposição propositiva para a cidade, né? Eu tenho falado isso muito na rua. As pessoas perguntam, mas você é oposição ao prefeito, né? Eu tenho falado assim, eu sou uma oposição a favor da nossa cidade, porque um parlamento onde não haja divergência, onde não haja debates, não é um parlamento, né? Mas uma mera transmissão de projetos que venham do Poder Executivo. Então esse debate para mim é fundamental. Agora esse ano que vem, eu quero focar um pouco mais na questão de apresentar mais projetos, tratar de outros temas que a nossa cidade ainda não conseguiu avançar. Quero continuar com os trabalhos da Frente Parlamentar do Idoso, que foi até uma frente que está bastante ativa com os demais vereadores, com o Abner, com o Juarez, com a doutora Márcia. Então foi uma experiência importante esse ano, mas eu acho que ainda há mais espaço para melhorar. E eu quero entrar esse ano com muita força, muita fé de que a gente possa fazer um ano melhor do que esse que passou. Vereador, em relação, já que estamos falando aí sobre os idosos, vocês andaram em todas as casas de acolhimento aqui da cidade, o grupo todo andou, vocês sentaram, conversaram com a administração e acho que deu para ter um panorama legal assim da situação do idoso em Jacareí. Vocês têm alguma ideia, algum projeto, alguma conclusão? Qual que é a visão geral que vocês tiveram e o que vocês visualizam poder investir daqui em diante até o final do seu mandato? Olha, nós, que quero registrar também, nós fizemos uma audiência pública dos idosos aqui, que vocês acompanharam, né? Onde vieram mais de 80 pessoas, 80 idosos ligados a vários segmentos. Foi muito importante, palestrantes de nome aí da nossa cidade que vieram aqui colaborar. Mas o que a gente mais fez agora foi visitar as entidades, né? A gente deu um foco nisso. E é muito pouco que eles recebem do poder público para cumprir essa missão de cuidar dos idosos, né? Para que você tenha uma ideia, Sibeli, a União repassa R$ 1.700 mensais para cada entidade. Muito pouco.
entidades que atendem 50, algumas 60, outros 70 idosos. Então é um valor irrisório e está há 12 meses atrasado, né? O município repassa um pouquinho mais e agora nós estamos aqui no PPA, discutimos no PPA para ter um aumento de repasse para essas entidades, para que elas não precisem sempre trabalhar no vermelho, sempre trabalhar fazendo festas, mas que tenham um recurso mais adequado para poder cumprir com essa função. Tem pessoas que acham que cuidar do idoso é uma caridade, né? Eu penso que as pessoas tratam assim a questão do idoso. Deixa para as entidades. Mas o poder público ele tem a sua responsabilidade. Em Jacareí, por exemplo, a gente não tem casa-dia, que é a casa que é onde as pessoas levam o idoso de manhã e pegam à tarde. Esse é o modelo que eu acho mais adequado, porque ele permanece o vínculo com a família, né? Em Jacareí não tem. Eu tenho falado aqui que é o seguinte, nós vamos, no futuro, falar de casa-dia como a gente fala de creche. Porque como aumenta a população de idosos, é necessário ter casa-dia no município. Nós não temos ainda. Por que, Cibele? Muitas vezes o idoso, ele fica com o filho, fica com o neto, mas o neto precisa trabalhar, o filho precisa trabalhar, precisa também seguir a vida. E esse é um modelo importante, né, que muitas pessoas veem que Jacareí não tem e existe uma necessidade gigantesca de que é ter um lugar para que você acolha o idoso durante o dia e à noite ele volta para sua casa, para a gente deixar que esse laço familiar ele não se rompa, que ele permaneça. Então o idoso, hoje eu penso que ele está aqui no centro do debate da Câmara Municipal. É difícil assim, a gente não poder tratar dessa temática, né? Então nosso mandato é assim, ele trabalha com temas, né? Para que a gente, através desses temas, construa políticas públicas para a nossa cidade. Então, o ano que vem eu quero trabalhar com mais afinco ainda para a gente melhorar a questão do idoso no município. Mas vou dizer para você, Cibele, veio o PPA aqui e não consta nenhuma construção de casa-dia, o que eu acho uma infelicidade. Só aqui fazendo um parênteses para você que está assistindo, o PPA, esse planejamento financeiro que o município tem para os próximos 4 anos e não consta nenhuma casa-dia. Então quer dizer que se não tiver nenhuma emenda, se não tiver nenhum recurso extra, Jacareí ainda ficará esses 4 anos sem ter uma única experiência de casa-dia. Vereador, eu quero aproveitar que o senhor falou do PPA. A gente falou bastante do PPA esse mês, né? Teve audiência pública, aqui no Bom Dia Jacareí, a gente sempre está batendo nessa tecla. O PPA foi construído nos bairros, nas regiões da cidade, mas aí na audiência pública, muito pouca participação das pessoas aqui no plenário, foi realizada à noite, né? Diferente da sessão que é ao dia, no horário comercial. A gente transmitiu ao vivo. Como é que tá, o senhor está percebendo? A gente vive um momento político, né? Quando não também, né? Mas enfim, a gente vive um momento bem turbulento, um pouco de descrédito, né, dos políticos e das instituições em geral no país. A gente atravessa esse momento. Como que o senhor vê a questão da participação popular? Como você, como parlamentar, procura fazer esse diálogo com a sociedade para que participe não só do seu mandato, mas da vida pública da cidade, né? O seu mandato, é lógico, tem aquelas pessoas que têm afinidade, que te acompanham, mas e do dia a dia mesmo da cidade de Jacareí, do dia a dia político da cidade? Como é que é esse diálogo? Olha, eu gosto muito de fazer reuniões em bairros, né? Então nós fizemos bastante reuniões, abri uma consulta popular, que não é uma pesquisa, né? Diferente. Pesquisa tem metodologia, né? Tem lá alguns parâmetros a serem seguidos, perguntas que não podem induzir a pessoa a dar uma resposta. Nós fizemos uma consulta popular, por exemplo, no projeto que proíbe as sacolinhas convencionais no comércio de Jacareí. Isso é uma questão importante porque você dialoga diretamente com as pessoas, né? Para quê? Para incentivar as pessoas de participar da vida política. Mas você foi bem generoso, né? Na verdade, os políticos estão com muito discreto no nosso país. Até porque o Congresso Nacional parece que ele está muito distante do que as pessoas pensam na base, né? E isso retrata no país, né, que o povo não está dando mais crédito à política. E isso é muito ruim, porque na verdade, é através da política que a gente melhora um país, melhora uma cidade. Não existe sociedade que não pela via da política conseguiu se organizar melhor. Então nós precisamos buscar os bons exemplos na política, né? E a participação popular, como você falou, no nosso país ainda é muito tímida, né? Nós tínhamos aqui o orçamento participativo e foi uma ferramenta importante, porque, Cibele, Jacareí era uma cidade que os investimentos eram canalizados praticamente no centro da cidade e no entorno do centro, né? Com o orçamento participativo, levou-se asfalto para os bairros, água, saneamento onde não tinha. Então, a gente resgatar essa participação das pessoas na elaboração do orçamento,
Isso é extremamente importante, né? Houve uma consulta popular pela prefeitura, né, do orçamento, fizeram algumas reuniões, mas isso não traduz, na minha opinião, a participação da sociedade como um todo, né? Eu acho que poderia participar mais. OAB, os engenheiros, os arquitetos, entidades de classe, né? Isso, o orçamento precisava movimentar mais isso na cidade. Mas, infelizmente, hoje o diagnóstico é que não é assim, né? É um PPA preparado muitas vezes através do Poder Executivo, evidentemente por conta da legislação, mas que, na minha opinião, ele não reflete as necessidades que nós temos no município. Por exemplo, o idoso, o recurso destinado ao idoso é muito pequeno, né? A gente não tem nenhuma previsão de construir casa-dia, nenhuma previsão de construir mais equipamentos que atendam ao idoso. Isso é para dizer de um item só, né? Mas como muda isso? Com mobilização, né? E é isso que nós estamos fazendo através da frente parlamentar, e fazer com que o idoso, nesse caso, seja representado. Mas isso que você coloca, Alta, é extremamente relevante, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas participem mais, né? Agora, é um xadrez aí, né? Porque na medida em que a política também não consegue atrair, né? Como a gente vai atrair as pessoas para vir para a política, né? Agora, uma coisa eu tenho certeza, né? Não há nenhuma sociedade organizada que não tenha sido organizada através da política. Até porque tem alguns que dizem ser apolíticos, mas não são apolíticos, porque estão na política, mas tem um discurso que não é político. Não existe apolítico dentro da política. Importante isso que você está falando, porque a gente está vivendo um momento agora que muitas pessoas, inclusive, lançam candidaturas e o que elas têm a oferecer no discurso é o fato de não serem políticas. Vote em mim, pois eu não sou político. E eu particularmente, eu acho que isso é um empobrecimento do debate político, nacional. Sim, é político. A partir do momento que se filiou, todos somos políticos. E sim, é político partidário, porque está afiliado a um partido, está disputando uma eleição. O que ela quer dizer, talvez, é que ela não vá reproduzir determinadas práticas que estão já em desuso. Mas não é muito perigoso quando a gente começa a eliminar a política da equação na hora de fazer política? Exatamente, Alton, é uma reflexão muito interessante, né? Porque fora da política só há espaço para você ser um ditador, né? Para você não ouvir o contexto popular. Ou um comentarista de Facebook, né? Exatamente. E com esse desencanto pela política, esse discurso ele ganha força, né? E não é só no Brasil, ele é um movimento mundial, né? A gente pega, por exemplo, na Alemanha agora, o partido de extrema-direita que há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, não conquistava cadeiras no parlamento, conquistou cadeiras, né? Você pega a França, por exemplo, a direita com um discurso também muito reacionário, um discurso de não democracia, foi para o segundo turno, na Holanda. Então essa é uma onda, basta ver o presidente do maior país do mundo, da maior economia, né? Que é o Trump, né? Que se elegeu com um discurso também que não era político, né? Que era um empresário, né? E agora a gente vê o quão é importante você ter a política no sangue, né? O presidente Trump está conseguindo, né, em pouco tempo, desmontar uma política que o Obama criou, internacional, não de conflitos, mas de mediação, de diálogo. E agora, essa semana, começa novamente a voltar a violência no Oriente Médio, por conta dele reconhecer que Jerusalém é a capital, né? Então, na política não há espaço para isso, né? A política é a arte de você compor conflitos, de rumar para consensos, mas sempre respeitando a maioria e as minorias. Então essa arte de compor conflitos tem que estar no sangue de quem quer estar na política. A gente não pode achar que na política é através da força. Não é através da força. É através do diálogo. Porque quem escolheu na política o caminho da força não continuou na democracia, né? Construiu grandes ditaduras, seja de qualquer ideologia for. Já que a gente caiu nesse assunto de descrédito dos políticos, como é que você se sente andando nas ruas? Tem uma diferença entre a sua aceitação nas ruas no começo do ano para agora? Você tinha alguma resistência pelo fato de ser do Partido dos Trabalhadores no começo do ano? Agora você sente uma receptividade diferente do público? Como é que você sente a sua credibilidade como político aqui nas ruas de Jacareí?
Ô Sibeli, isso é muito interessante, porque as pessoas normalmente julgam as outras, né, pelo que ouviu dizer, pela imagem que é reproduzida. Então eu acho até engraçado muitas vezes, né, porque eu estou andando nas feiras, conversando com as pessoas, né, as pessoas falam, nossa, mas você é do PT mesmo, né? Então assim... Você é legal, mas é do PT. Alguma coisa mais ou menos desse tipo. Mas no PT existe muitas pessoas legais, muitas pessoas que ajudaram a construir esse país, lutaram contra a ditadura, fizeram grandes projetos no nosso país, mas a imagem que hoje a mídia ela transmite a nível federal, ela muitas vezes cai também na gente que está aqui na base, né? Mas eu tenho muita tranquilidade de andar para as ruas de Jacareí, converso com muitos segmentos. Aqui dentro da Câmara vocês acompanham a nossa atuação, que é uma atuação muitas vezes de divergência de posicionamento, mas respeito aos outros partidos, respeito a outros agentes políticos. É isso que norteia a minha conduta na política, né? Mas eu penso assim, que nós precisamos resgatar o crédito da política. E a gente só vai resgatar com política séria, né? Então muitas pessoas falam, olha Luiz Flávio, eu não te conhecia, né? Passei a te conhecer, estou acompanhando seu mandato, a gente tem gostado das suas propostas, né? Mas eu falo assim, olha, na verdade isso não é só eu, né? A gente tem um projeto maior, um projeto coletivo. Então a gente precisa casar isso, né? De dizer, de conscientizar as pessoas que elas precisam estar próximas dos políticos. E eu vou dizer para você, Sibeli, uma coisa no nosso país, diferente da TV Câmara, mas na mídia só sai os maus exemplos da política. E quando as pessoas assistem, elas pensam, nossa, a política não serve para nada. Mas os bons exemplos na política, eles não dão mídia, né? Então isso eu acho que também contribui muito para que a gente reforce essa ideia que a política é algo ruim. Eu não acho que a política é algo ruim, eu acho que é como qualquer outra questão, né? Por exemplo, criou-se o avião, alguns utilizaram para guerra, outros usam para ações humanitárias, né? Então, todo instrumento ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E eu acredito muito que a política, quando usada para o bem, ela ajuda a nossa sociedade a se compor, ajuda a nossa sociedade a buscar os seus anseios, né? A construir uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. É por isso que eu estou na política, por acreditar nisso. Vereador, obrigado pela sua participação. Você tem mais alguma questão, Elton? Certinho, obrigado. Quer deixar um recado final aí, do final de ano, perspectivas para 2018? Olha, eu quero primeiro agradecer vocês que me recebem aqui sempre com muito carinho, com muito respeito, né? E quero dizer a vocês que nos assistem, né? Que o ano que vem é um ano que para mim é de renovação, de esperança para o nosso país, que o nosso país, através da via do voto, eleja um presidente que consiga melhorar a economia, gerar emprego para os pais de família, resgatar a esperança do jovem do nosso país e que a gente faça desse ano uma renovação, mas com uma ação concreta, porque nós acreditamos no Brasil, nós acreditamos na nossa cidade. E eu convido você para que o ano que vem esteja mais próximo da política, né? O nosso gabinete está aqui à disposição para que a gente possa continuar construindo esse mandato, mas que a esperança esteja nos corações, nos nossos corações, e que a gente, através de um gesto concreto que teremos que ir à urna, renovemos essa esperança para construir um futuro e um presente melhor para o nosso país. E o Bom Dia Jacareí termina por aqui. Obrigada, vereador Luiz Flávio, que esteve aqui com a gente nesse segundo bloco. Eu agradeço também a sua audiência. Continue com a nossa programação. Confira a reprise do programa ao meio-dia e às 11 da noite. Hoje à noite, o programa TV Câmara Entrevista trata do tema violência contra as mulheres negras no país. Eu conversei com a Dani Crioula, do coletivo Nandi. É hoje, às 8 da noite, e está imperdível. Isso aí, para você rever esse programa e todos os outros da TV Câmara, acesse o nosso canal no YouTube, que traz toda a nossa programação, além de transmitir a TV 24 horas. Curta e compartilhe as nossas fanpages, facebook.com/TV Câmara Jacareí, e também a da Câmara Municipal, que é facebook.com/Câmara de Jacareí. O Bom Dia Jacareí volta na quinta-feira. Amanhã você acompanha a 42ª sessão ordinária aqui pela TV Câmara a partir das 9 horas da manhã. Até quinta-feira.